De todas as criaturas que conhecemos, o homem é, de longe, o mais talentoso e o mais privilegiado. Além disso, ele foi estabelecido por Deus como Senhor e chefe de todo o sistema no qual ele se move. Sendo assim, é doloroso que uma comparação seja divinamente instituída entre o homem, os animais e pássaro, como resultado totalmente desfavorável ao homem. Isaías capítulo 1, versículo 3, é dito: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Jeremias capítulo 8, versículo 7 está dito: até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba e a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Em ambas as passagens temos uma linguagem de reclamação. O Criador reclama de sua criatura humana. Nossos textos expõem sua insensibilidade tanto à graça quanto ao julgamento. Em Isaías capítulo 1, versículo 3, foi dirigido a um povo de hábitos pastorais. Ainda não era o dia das grandes cidades com suas fábricas. Todo homem possui bois e jumentos. Consequentemente, Jeová ordena que seu povo vá para seus próprios currais e aprenda uma lição ali. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas ele diz: Israel não sabe, o meu povo não entende. Estes não são os mais inteligentes dos animais domésticos, o boi e a jumenta, mas mesmo assim oferece uma repreensão ao homem. O boi sabe a quem pertence, mas Israel não sabe. Os homens são mais inteligentes hoje? Todo homem pertence a Deus, mas os homens estão atados ao fato. Paulo disse aos gregos de sua época: nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos sua descendência. Atos capítulo 17, versículo 28. Daniel denunciou o miserável rei Belsazar assim, ao miserável rei Belsazar desta forma: ao Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Daniel capítulo 5, versículo 23. Os homens estão mais conscientes de sua posição em relação a Deus hoje? A administração do universo foi confiada a um homem. A cabeça, ou cabeça de todo homem é Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O Pai lhe deu autoridade sobre toda a carne. João capítulo 17, versículo 2. Mais cedo ou mais tarde, todo ser criado será forçado a reconhecer isso. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. A cegueira espiritual impede os homens de perceber a quem eles pertencem, até serem compelidos a fazê-lo, quando o tempo não existe mais e a salvação se tornou impossível. Será que você que me ouve vai esperar acontecer isto em sua vida, quando não terá mais uma vida na terra, será tarde demais? Você vai reconhecer forçosamente, mas não para a sua salvação, e sim para a sua condenação? A jumenta sabe quem a alimenta, mas o meu povo não considera. A besta sabe de cuja mão vêm suas recompensas, mas não o homem. No entanto, como Paulo disse aos homens da cidade de Listra, em Atos capítulo 14, versículo 17, Deus nunca se deixou sem testemunho, pois Deus fez bem aos homens, dando chuva do céu e estações frutíferas, enchendo o coração dos homens com comida e alegria. Mas os homens conhecem a mão de Deus, conheceram nisto a sua mão? Seria interessante saber
Quantos lares nesta chamada era cristã os homens deram graças pelas refeições que comeram hoje? A antiquada graça está desaparecendo de acordo com a crescente infidelidade de nosso tempo. Se os homens falham em reconhecer Deus em seus dons menores, qual é a atitude deles em relação ao estupendo dom de seu Filho como Salvador? Cristo é apreciado? Será que alguém se importa, valoriza a morte de Cristo por seus pecados? Alguém tem o trabalho de abrir a Bíblia e ler o que Deus tem a declarar a eles? Assim, em Isaías capítulo 1, versículo 3, Deus reclama da insensibilidade do homem à graça que ele estava oferecendo. Em Jeremias capítulo 8, versículo 7, ele reclama de sua insensibilidade ao julgamento que está para vir. O homem é indiferente tanto em relação à graça que Deus oferece para salvá-los, como também indiferente sobre o julgamento, o juízo que está para vir sobre eles. A cegonha, a andorinha, etc., conhece seus tempos, mas o meu povo não conhece o julgamento do Senhor. As aves mencionadas nesta passagem são todas migratórias. Elas observam as estações. Elas percebem quando termina o período de sol e quando as nuvens e tempestades de inverno se aproximam e têm o instinto de saber quando devem partir. Mas, infelizmente, e para o homem? Qual era o caráter dos tempos em que Jeremias profetizou? Eram os últimos dias do reino de Judá. O reino das 10 tribos do norte já haviam sido derrubada. E o destruidor das nações, Nabucodonosor, estava agora a caminho para destruir Judá também. O julgamento era iminente, mas o povo não o entendeu. E assim não houve arrependimento. Nos dias de nosso Senhor Jesus, os homens podiam discernir a face do céu, mas eram incapazes de discernir os sinais dos tempos, que eles estavam sendo visitados pelo Filho de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 3. Eles eram muito ignorantes para ver que aquele era o grande dia de oportunidade. Era o dia da visitação, da salvação. Eles tinham o tão esperado Messias em seu meio e, se falhassem em reconhecê-lo, deveriam perdê-lo e receber o flagelo romano. Os homens da época de Jeremias e dos dias de nosso Senhor encontraram o seu contraste em Noé. A Bíblia diz, pela fé Noé, sendo avisado por Deus de coisas que ainda não se viam, movido de temor, preparou uma arca para a salvação de sua família. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Como o grou e a andorinha, ele viu as nuvens escuras se aproximando e julgou prudente procurar um lugar seguro. Os homens de Nínive deixaram para nós uma lição ainda mais importantíssima e impressionante. A cidade inteira ficou profundamente comovida com a pregação de Jonas sobre o juízo divino, de modo que o rei desceu de seu trono e se humilhou diante de Deus em comum com todo o seu povo. Eles reconheceram um aviso do céu nas denúncias do homem estranho que andava por suas ruas, Jonas. Nunca houve um momento mais solene na história do mundo do que o nosso tempo presente. Os avisos ao nosso redor são do mais grave caráter. Tudo sugere um desastre iminente. Um ponto está sendo alcançado nos assuntos humanos. Estadistas e líderes de todos os tipos percebem isso. Mas qual é o ponto que está quase à vista? Você já tem olhado à sua volta? O fim do dia do homem e o início do dia do Senhor. Isto é solene. O dia do homem é aquele longo período durante o qual foi permitido ao homem seguir seu próprio caminho sem intervenção manifestada do céu. O dia do Senhor é o reino vindouro do Senhor Jesus Cristo, que será introduzido abruptamente e com julgamentos
desoladores. Seu aparecimento desaparecerá toda a estrutura da civilização ímpia do homem, e sobre as suas ruínas o Senhor Jesus estabelecerá uma ordem de coisas que ajustará perfeitamente aos olhos e ao coração de Deus. Isto se dará após o arrebatamento, 7 anos após o arrebatamento. Cristo vem até as nuvens e leva a sua igreja para o céu. Depois ele volta para julgar este mundo. O sábio diz: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e são castigados. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Diante do julgamento divino que está por vir, você é prudente ou simples? A andorinha e seus companheiros devem ser seus reprovadores no grande dia? Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dado por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse: ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma: quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi a resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto
é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, ou olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.